Boa noite. Vamos esperar chegar o pessoal, dar mais alguns minutos. Boa noite, pessoal, bem-vindos. Ok, pessoal, vai dar 10 horas agora, quer dizer, 11 horas aqui em Israel, 5 horas no Brasil. Mais um minutinho, vamos esperar o horário certinho, e a gente já vai dar início, para não começar antes do tempo. Assim que tiver que entrar, entra. Eu estou devendo para vocês também a gravação que não foi colocada ainda no site. O pessoal do escritório não colocou, então eu espero amanhã estar colocando a de semana passada e a de hoje também. Espero que eles levantem e colocam no ar. Muito bem. 11 horas, horário pontual, horário de Israel, hora do Brasil, 5 horas. Vamos dar início. Vamos começar a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, o tema especificamente é chamado de preparativos de Pêssar. Toda a nossa ideia de hoje é já dar um passo a mais em direção à festa de Pêssar, que vai ser daqui a aproximadamente 2 semanas, 15 dias, 16 dias. A gente, na aula passada, falou um pouco da parte filosófica do Hametz, sobre o significado de tirar o Hametz, as origens da Bíblia que tem para a gente não ter o Hametz na nossa semana do Pêssar. Então, isso tudo tem um significado filosófico. Aqui eu trouxe apenas para a gente relembrar que as mitzvot de Pêssar, elas têm como principal objetivo
numa viagem do tempo, a gente reviver novamente esse conceito da liberdade, a ideia de que é uma festa da liberdade, da libertação da escravidão do Egito, assim como os nossos antepassados saíram do Egito, da escravidão do faraó, para poder estarem livres de servir a Deus, né? Toda a ideia do que se passou na saída do Egito tem uma ideia de que nós agora estamos podendo, cada ano, reviver essa liberdade de culto. Não somos mais escravos nem de Faraó, nem escravos das nossas vontades, nem escravos de ninguém. Somos livres para servir a Deus. Essa é a ideia principal da parte filosófica, e o Hametz é um dos instrumentos que a gente comentou na semana passada, que a gente retira o Hametz, a ideia é que a gente retira toda a arrogância, que a gente retira todas as energias negativas, o orgulho, tudo que, de alguma forma, nos impede de conectar com Deus. Essa é toda a ideia. Então, durante esses 8 dias, no caso da diáspora, aqui em Israel, 7 dias, a gente não come o hametz, quer dizer, nenhuma dessas massas fermentadas das 5 espécies que a gente falou semana passada, nem pão, nem pizza, macarrão, tudo que é feito com trigo, cevada, espelta, e nem as bebidas como cerveja, uísque. Então, quando a gente, na semana passada, falou que tem tantas vezes que se repete na passagem bíblica sobre o hametz, é porque ele tem uma representação muito forte de nos afastar de Deus. Ou seja, essa arrogância que tem do Hametz, que é fermento, que é ar puro, que de alguma forma está, como a gente pode dizer assim, nos desligando da conexão divina, é esse o papel que o Hametz faz. Então, a partir desse princípio que a gente falou na semana passada, quando a gente tira o Hametz das nossas casas, a gente se retrata como a matzá. A matzá, que ela tem um simbolismo de ser, na linguagem bíblica, como o pão da pobreza, assim é chamado, lechem oni, assim é citado na Bíblia, mas ele é uma representação de uma coisa mais simples, humilde. A ideia da matzá, toda achatada, imaginem um pão francês ou um brioche ou uma chalá, toda inchada, toda insuflada, e a matzá é um biscoitinho fino, achatado, a representação aqui da humildade, da simplicidade. Essa é a parte filosófica. Isso a gente falou um pouco na semana passada, ok? Na prática, o que nós fazemos? Existem alguns rituais. A festa de Pêssar é uma festa muito marcada por rituais e talvez até por isso que muitas pessoas acabam marcando essa festa muito na sua memória, porque ela é cheia de práticas, cheia de ritos pequenos ao longo dos preparativos e durante a festa em si. Os preparativos que antecedem, até mesmo alguns minutinhos antes, é cheio de rituais. Um dos rituais bem comum é exatamente essa parte da separação do hametz. A gente tem um ritual místico de separar, espalhar nas nossas casas, depois dela toda limpa, já tiramos todo o hametz que pode existir na casa, a gente seleciona 10 pedaços escondidinhos num pedaço de papel de hametz, colocamos espalhados na nossa casa inteira, nas salas, nos quartos, e a gente faz uma busca do hametz. Aqui tem uma coisa simbólica também, filosófica, não é para procurar hametz, porque a casa já foi totalmente limpa, mas é uma coisa simbólica de mostrar o quanto que a gente está buscando dentro de nós, de tirar todos os tipos de orgulhos que ainda sobrou, de arrogância que ainda sobrou, todo tipo de mal intenção, de energia negativa, de instinto negativo, que a gente, nos preparativos da véspera, procura com a vela, né? Esse é o ritual tradicional, procurar com uma luz de vela, pode ser com lanterna também, pode ser com a luz acesa de casa. A ideia é a pessoa ter um ato, um rito de buscar esses pedaços de pães e ele é queimado na véspera do Pêssar, na manhã seguinte da busca, bem na parte da manhã dos preparativos da festa. É um ritual que a gente chama de Bedikat Hametz, a busca do Hametz e a queima do Hametz. Isso é um ritual bem comum que tem. Isso é basicamente sobre o Hametz. A gente fala de que no dia da festa de Pêssar, a primeira noite em si, na noite que a gente chama do Seder, a noite que tem uma ordem
uma ordem específica para essa noite, uma organização bem minuciosa, com um livro chamado Haggadah de Pesach, o livro que vai relatar uma das mitzvot, uma das leis, um dos mandamentos que temos no Pesach. No Pesach a gente tem 5 mandamentos básicos, além de outros que são de Yom Tov, mas especificamente de Pesach. Um dos mandamentos é comer matzá, como a gente falou na aula passada também. Apenas no primeiro dia tem obrigação de comer matzá. Tem até uma brachá especial que nós fazemos de uma mitzvah de comer matzá. Comer matzá hoje ou qualquer outro dia do ano não é nenhuma mitzvah. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas no dia da noite do Pesach chega a ser uma mitzvah comer matzá, e tem uma medida específica, ela tem que ter um tamanho específico, aqueles que quiserem mais regrados, aquelas matzot quadradas, praticamente quase que o inteiro, 3/4 dela deve-se comer, tem uma medida específica. Essa é uma das mitzvot, das 5 mitzvot específicas que temos na noite do Pesach. A gente tem outras mitzvot, uma delas está relacionada até com o próprio nome do livro que a gente usa, do manual que a gente usa na noite do Pesach, que é chamado Haggadah, vem do verbo em hebraico lehagid, relatar, porque tem um versículo bíblico, Veigatta lebincha, e contarás ao teu filho, é um mandamento bíblico de contar, relatar a história da saída do Egito. A gente tem essa mitzvah específica de lembrar a saída do Egito diariamente, mas nessa noite é uma mitzvah específica de contar a história da saída do Egito. A gente pode fazer um doutorado sobre a história do povo judeu e a saída do Egito, que se eu estudar durante o ano inteiro, é estudar pelo prazer do estudo. Não tenho nenhuma mitzvah específica. Já nessa noite, especificamente na noite do Pêssar, é uma mitzvah eu sentar e relatar essa história da saída do Egito para todos os presentes. Inclusive, alguns contam que o grande segredo dessa festa judaica, e em geral das festas judaicas, essa sendo a mais importante, o grande segredo está exatamente no joelho ou no colinho do vovô que conta para o netinho. Ou seja, é a passagem de uma geração para outra. Quando a gente consegue passar de uma geração para outra, os avós passam para os netos, ou seja, está garantindo o futuro da tradição daquela história que está sendo contada. Então, temos aqui a mitzvah de comer matzá, temos uma mitzvah de contar a saída do Egito, temos uma outra mitzvah que é de beber os 4 copos de vinho. A gente vai explicar sobre a noite em si, com a Haggadah e todo o Seder, toda essa ordem. A gente vai ter uma aula específica sobre isso, com detalhes antes do evento da festa de Pêssar. Agora estamos dando só a ideia dessas mitzvot e os preparativos que a gente vai chegar nelas. Então, 4 copos de vinhos a gente tem obrigação de beber. Existe um 5º copo que a gente deixa na mesa de lembrança apenas, porque existe uma dúvida sobre esse 5º copo, se a gente toma, se não toma. Então fica conhecido como copo em lembrança, na espera do Eliyahu Hanavi, da anunciação de quando vier o Eliyahu Hanavi, que vai anunciar o Mashiach, o Messias, e aí a gente vai saber todas as respostas que estão em dúvidas. Então aqui a gente também tem uma dúvida se são 4 copos ou 5 copos, então a gente toma apenas 4. Apenas, né? Mais uma outra mitzvah é comer ervas amargas, que a gente chama em hebraico de maror. Alguns vão usar raiz forte, outros vão usar salsão, cada um com os costumes da sua família, se é de origem europeia, se é de origem norte-africana, se é de origem do Oriente. Cada família judaica tem a sua tradição dos seus pais, dos seus avós. Então, nós costumamos usar raiz forte, é o mais comum. É uma das mitzvot também. E a 5ª mitzvah é a mitzvah do Halel. Halel é salmos de louvor. A gente comentou isso também na semana passada. É parte do princípio de que nós damos graças, né? Somos gratos a Deus pelo milagre de ter nos tirado da escravidão e nos levado para Israel, atravessado os 40 anos no deserto,
Então, todo o risco que tivemos de vida, somos gratos por ter sido salvos de toda essa realidade, então nós louvamos a Deus. É uma lei que a gente tem não somente para o Pêssar, toda vez que tivermos uma situação onde temos um tipo de salvação, tivemos algum risco e fomos salvos, temos uma obrigação para com Deus de louvar e agradecer essa salvação. Na época que existia o templo em Jerusalém, era até mais latente essa mitzvah, porque existia uma oferenda de gratidão, ou seja, somos gratos a Deus, e isso pode ser de forma pessoal ou de forma, como no caso aqui em Pêssar, de forma nacional. De forma pessoal, alguma pessoa que sofreu algum tipo de ameaça num acidente e se salvou, ou alguma pessoa que passou por uma doença e se curou, ou uma senhora que deu à luz, uma mulher que estava grávida deu à luz, e ela acabou, após o parto, novamente entrou em uma situação de talvez de risco de vida, ela também está gratidão a Deus. Todas as pessoas que correm algum tipo de risco de vida, ela, um acidente ou atravessou oceanos ou desertos, ela tem uma obrigação de louvar a Deus, de agradecer por estar vivo. Então, isso é uma das coisas curiosas. 5 dessas mitzvot ligadas especificamente à festa de Pessah. Existem outras, tanto na época do templo, ligadas todas as questões das oferendas, e também de Yom Tov, que é um dia festivo. Existem outras mitzvot com relação à comida, com relação à oração, mas são ligadas a qualquer outro tipo de festa, especificamente de Pessah, são essas. Agora, como a gente chega na noite do Pessah e estamos prontos para realizar isso? Então, vamos falar um pouco dos preparativos para isso. Primeiro de tudo, a gente está entrando amanhã, mais ou menos essa hora, a gente vai estar entrando no mês de Nissan. Se vocês olharem para o céu hoje à noite, vocês vão ver a lua minguante quase desaparecendo. Praticamente nem vai ter lua praticamente. Amanhã vai ter primeiro fiapo de luz, que é o novilúndio, vai nascer a lua nova e vai nascer o mês de Nissan, onde vamos, nesse mês, contar o dia 15 para começar a festa de Pêssar. Então, nesse mês, a gente já começa os preparativos, lembrando que para que a coisa aconteça, para que a festa aconteça, tem uma série de preparativos, não somente de arrumar a casa é parte integral, mas lembrando que poeira não é hametz, né? Sujeira não é hametz. Quando a gente fala de tirar o hametz, não quer fazer limpeza em toda a casa, limpar móveis e quartos e armários e todo tipo de cortinas. Não é esse o objetivo da festa de Pêssar. Saímos da escravidão do Egito não para ser escravos em casa. A ideia é que a gente tem que tirar o hametz, né? Tudo que é alimento. Então, se alguém está acostumado a comer na sala, no sofá, vendo televisão, ou se leva para o quarto de trabalho, sanduíche, ou coisas do tipo, ou esquece de colocar umas balas, uns biscoitos na bolsa, ou no bolso da calça, ou no casaco, ou o que for, se alguém leva algum tipo de alimento para quartos. Então, essa é a ideia de procurar nos quartos, limpar a casa, limpar a biblioteca, tirar todo tipo de restos de alimento, que normalmente isso acontece de deixar cair as pessoas, ainda mais quem tem crianças, se preocupar em limpar a casa. Mas isso é um fator puramente prático de ter uma casa limpa e tirar o hametz. Mas tirar o hametz especificamente é dos nossos alimentos. Quem costuma estocar comida, ter armazém de comida, ter armários com comida guardado para meses, então a preocupação de eliminar o mais rápido que pode todo tipo de massa de hametz. Se são volumes muito grandes, a gente costuma vender esse hametz para um não-judeu. É uma tradição que existe. Um não-judeu não tem a obrigação de limpar o hametz nessa semana. Essa é uma lei apenas para os judeus. Então, a tradição a gente vende, se eu tenho um bar cheio de uísque, não vou beber todo o uísque em 10 dias, em 15 dias, para poder ficar livre do uísque para Pêssar. Então, o que a gente faz com tantas bebidas, ou quem tem pilhas e pilhas de biscoitos, massas e coisas congeladas, o que faz com tudo isso? A gente vende. A gente
faz um contrato com algum, normalmente tem na comunidade, os rabinos se preocupam em encontrar alguma pessoa não judia e faz com ele uma venda do Hametz, ou seja, a gente faz uma procuração com o rabino, meu hametz se encontra na minha casa, no armário, no quarto, eu deixo demarcado em um armário específico, está todo o hametz, no bar ou numa gaveta do freezer, eu tenho aqui todas as massas, tudo isso aqui que é hametz, eu quero vender isso e dou a procuração para o senhor vender para o seu comprador. E assim os rabinos vendem todo o hametz da comunidade para alguma pessoa que não é da comunidade, algum não judeu, e ele compra, faz um contrato e literalmente compra isso e tem direito a vir, e ele tem o endereço de todas as casas onde tem o Hametz, tem direito a vir pegar se quiser. Normalmente, a maior parte dessas pessoas não fazem nada, deixam do jeito que está, e quando acaba o Pessah, o rabino vai lá e compra dele com um valor a mais, ou seja, vendeu por 100 e compra por 110. E assim, compra todo o Hametz novamente. É uma forma de libertar todos nós da obrigação de limpar o Hametz. Normalmente, o ideal, como no passado, as pessoas não estocavam nada, não tinham freezer, os bares não tinham uísque, e quem tinha se planejava para que nessa última semana antes de Pesach acabasse todas as bebidas que tivessem conteúdo de cevada ou malte, como uísque, cerveja, e assim você não tem nenhum hametz no teu bar, na tua casa, as pessoas se livravam literalmente de todo o hametz da casa. Nos dias modernos que a gente tem hoje, que tem fartura, que as pessoas têm freezer e que as pessoas estocam comida, então tem uma preocupação o que fazer com isso, é um valor alto, não se joga fora, então isso se vende. Existem alguns que também aproveitam e doam isso para instituições carentes, que dão comida para pessoas pobres, e aí eles uma forma também de se desfazer do Hametz e também fazer uma outra boa ação. Então, esse é um lado número um com relação aos preparativos. A gente fala de tirar todo o Hametz e de limpar a casa. Normalmente, no ritual judaico, tem também, quando começa o mês de Nissan, a partir de amanhã, uma proposta que é solidária, que é a seguinte: sabemos que na comunidade o povo judeu tem pessoas de diversas camadas social, tem os ricos, tem os menos ricos, os mais pobres, de todas as camadas, então se costuma fazer um projeto de arrecadação para ajudar as pessoas carentes. Então, algumas organizações da comunidade juntam dinheiro, eles chamam isso Kimcha de Pischa, em aramaico, que significa a farinha para preparar a matzá de Pesach, ou seja, para dar oportunidade para as pessoas que não têm dinheiro, que possam ter acesso à comida para Pesach, as matzot, vinho. Então, essas ONGs se organizam, juntam dinheiro da comunidade, das pessoas, cada um dá o quanto pode, e assim eles vão ter a oportunidade de receber um kit para a festa, matzá, vinho, alguma comida. Então, isso é o que se costuma fazer nesse período quando começa o mês. Primeiro é essa mitzvah, um projeto comunitário solidário de arrecadação. Depois existe todo o processo, para algumas pessoas que talvez devem conhecer, da tradição de família, que se planejar com a troca de utensílios. Normalmente, para Pêssar, as pessoas ou eles vão preparar os utensílios que eles têm durante o ano e cacherizar eles, ou preparar eles para Pêssar. Existe todo um tipo de preparativo, que a gente chama ele de cacherização, né? Ou limpar ele, lavar ele com água fervendo, ou se é material mais forte, como ferro ou coisa do tipo, pode ser feito com uma queima de um tipo de um maçarico e queimar, tirar todo o resto que pode ter grudado e ficado nas panelas de farinha. Então, é uma forma de limpeza total. A gente prepara todos os utensílios. Para muitas famílias, era comum que a gente conhecia que as pessoas tinham dois utensílios, um utensílio para o ano todo e um utensílio paralelo só para a semana do Pêssar. Pratos, panelas, para usar somente no Pêssar. Então, tem todo esse processo
das pessoas se prepararem, ver o que eu vou ter, se eu vou ter utensílios suficientes para as visitas, para as pessoas que vêm, para os filhos, e se organizam de ter na sua troca de todo instrumento de casa. Vai trocar tudo, troca as panelas, troca tudo. Limpam os fogões, tiram do forno todo tipo de sujeira, restos que ficou de massas, que podem ter de macarrão, do que for. Tudo isso se limpa com o cuidado adequado para que durante a semana do Pêssar não tenhamos nenhum tipo de farinha ou restos de massa que ficou na casa. Então, esse é um preparativo prático que a gente costuma ter, que muitas pessoas se preocupam pela rigidez que tem de não ter hametz em casa. Se tornou algo tão sério que as pessoas ficam, às vezes, achando que tem que fazer uma faxina super, hiper rigorosa. A faxina tem que ser feita normal, mas tem que se preocupar apenas em coisas específicas, como tratar de tirar o hametz. Em especial quando utensílios que grudam, né? Quem tem toaster ou aquelas coisas que faz queijo quente, que o pão fica grudado, ou coisas do tipo. Esse tipo de material é sempre bom ter um reserva só para Pêssar, ou cuidar de limpar isso com muito cuidado mesmo, para que não sobre nenhum desses restos de hametz durante a semana do Pêssar. Uma coisa bem prática, bem ritualística. A outra questão que a gente tem especificamente de preparativos para a festa os planejamentos para esse tipo de noite que a gente vai ter do Seder. Existem dois preparativos. Um preparativo que é o prático, uma vez que tem todas as mitzvot, como tem que ter matzá, tem que ter vinho, tem que ter maror, tem que ter um jantar, as pessoas vão vir jantar em casa, é uma noite que vai ser longa com os relatos da Haggadah, que é algo que pode durar 1, 2 horas, pelo menos, de relato de todo o livro. Então, o jantar é um jantar que vai até tarde. Logicamente, então, os preparativos para esse jantar, e as pessoas, quando fazem isso em família, tem aqueles que têm suas grandes famílias, juntam filhos, noras, sogros, genros, toda a família reunida. Então, logicamente que tem os preparativos de cozinhar tudo isso, né, ou comprar comida, cada um dentro do seu ritmo, mas esse planejamento um deles é o teórico, é o lado prático, ou seja, comprar vinho suficiente, uma vez que são 4 copos de vinho por pessoas. Quantas pessoas vão ser? Você tem que ter várias garrafas de vinho e matzá suficiente para todo mundo. Tudo isso daí, preparar o maror, tudo isso requer que as pessoas que são responsáveis da noite do Pêssar, se são os avós, os pais ou quem estiver comandando essa noite, que a casa esteja preparada para todas essas mitzvot, mas tem também o lado teórico. O lado teórico é da Haggadah, o relato da história da saída. Diz os nossos sábios que não é apenas de pegar um livro e ler. Vou sair lendo como se fosse um conto de histórias. Se fosse assim, a gente coloca lá o play na Netflix, tem lá a história de Moisés agora, a saída do Egito, foi lançado aí, coloca lá o play, todo mundo assiste do Netflix a saída do Egito. Não é exatamente isso. É entrar em detalhes mais de explicações filosóficas, o significado de cada passagem, ler e compartilhar com todos e fazer com que todos estejam participantes, normalmente numa mesa como essa de família, estão várias idades diferentes, de adultos, idosos e crianças, fazer com que essa noite seja interessante o suficiente para todos participarem, para todos dialogarem, para todos questionarem e saírem dessa noite com o entendimento da importância que foi a saída do Egito, o milagre que foi a saída do Egito, como que Deus agiu em cada uma dessas etapas com as 10 pragas, com a saída, com todo o processo no deserto, ou seja, cada uma dessas etapas que a gente lê na Haggadah, no livro, a gente pode dedicar alguns comentários, algumas histórias alusivas, entender e passar isso na linguagem adequada para cada um dos participantes. Logicamente que, com certeza, deve ser feita a leitura a priori em hebraico, mas para aquelas pessoas que não dominam o hebraico, então no idioma que eles dominam, então se é em português, se é em inglês, existem hoje o livro da Haggadah traduzido em todos os idiomas, as pessoas devem com certeza
fazer a leitura no idioma que ele entende, uma vez que a importância é de passar a história. Então, independente de onde a pessoa vive, em que país que ela vive, em que idioma que ele entende, o que ele for, o idioma de mais entendimento, de compreensão da história, deve ser lido dessa forma. E como diz na Torá, a mensagem da Bíblia é contar a seu filho. Então, a gente deve contar para as gerações mais novas. Tem até uma discussão, e se não tem gerações mais novas, e tem só um casal de idosos na casa, e todos os filhos estão morando fora, e você vai passar sozinho. Isso aconteceu, por exemplo, nos anos da Corona, onde as pessoas não podiam se reunir. Então, pessoas idosas estavam sozinhas dentro de casa. Vai falar para quem? Vai contar a história para quem? Ou pessoas que são solitárias e não tem mais ninguém e vivem sozinhos. Como faz essa noite? Então, conta para si mesmo, conta um ao outro, ou seja, se estão em dois, um conta para o outro, e quem está sozinho conta para si próprio. É um relato, um monólogo, né? Mas é um relato que tem que ser feito de forma onde a gente esteja preparado para contar a história, não somente na leitura seca do texto, mas procurar as interpretações, o que significa cada uma dessas coisas. E são muito ricos as histórias que existem na Haggadah de Pessah, que vai relatando desde a origem do povo de Israel, quando eles ainda estavam no período patriarca, ainda Abraão, Isaac e Jacó, quando ainda estão na formação tribal, até eles irem para o Egito, até passarem seu período no Egito, crescerem e se tornarem uma nação, até a saída deles do Egito com Moisés, esse período de mais de quase 400 anos é riquíssimo de comentários. Se vocês tiverem interesse, eu posso mandar no grupo links, vocês podem ler pela internet. Tem livros também sobre isso, ou seja, tem muito material didático que pode se enriquecer essa noite. Então, tem um lado prático de preparar com relação à limpeza da casa, com relação à organização das compras e do jantar específico, e tem o lado teórico, o lado de preparar espiritualmente, mentalmente, como a gente vai reger essa noite, quase que um processo de um maestro com toda a família, cada um pode ler um trecho, tem partes cantadas, e como explicar cada um desses pedaços da Haggadah para que todos entendam, em todas as idades, crianças pequenas, adultos, que possam ter nessa noite a oportunidade de que a história está sendo relatada para cada um dentro do seu entendimento. Então, esse é um dos costumes que tem dos preparativos. Como esses preparativos são, em base, vou contar algumas coisas do que é importante fazer. Primeiramente, como a gente falou, dentro de cada casa, a gente costuma saber já, desde antemão, quem vem para passar o Pêssar, pode delegar para cada pessoa trechos específicos da leitura, o ritual em si da preparação da noite de busca do Hametz e queima do Hametz, fazer isso junto com as crianças, quem tem filhos, quem tem netos, é uma oportunidade de fazer a interatividade. A festa de Pêssar é uma festa extremamente pedagógica, todo esse ritual da noite do Pêssar é um momento de grande expectativa para se mostrar qual é a nossa origem, uma vez que a festa ela é a base do nosso princípio de nação. Ali nasce a nação do povo de Israel. Até então éramos um grupo de tribos, e nesse momento que a gente sai do Egito, passamos a ter a consciência nacional, vamos passar a ter um conjunto de leis onde a gente vai receber na saída do Egito até a chegada no Monte Sinai. É um processo onde o que seriam as 12 tribos vão ter uma denominação agora de povo de Israel, não mais filhos de Israel. Até então, na literatura, vão chamar de Bnei Israel, eles vão ser chamados de filhos de Israel, como 12 tribos, e eles agora estão passando por um processo de se tornar uma nação. Então, é muito importante que esse preparativo de tudo que vai acontecer na festa tenha uma interatividade com as crianças, para que todos eles possam se sentir participativos,
e que essa festa diz respeito a eles. É, a gente tenta manter as crianças, uma vez que é uma noite longa, uma noite que vai até tarde da noite, o jantar, com todo esse relato, a gente costuma orientar as crianças que nesse dia, depois do almoço, deem uma dormida, descansem um pouquinho, estejam preparados para uma noite que vai longa e procurar manter eles, acordados de forma com curiosidades, com alguma coisa que desperte neles a vontade de ficar até o final da noite. Inclusive, a própria Haggadah de Pessah, o próprio livro, ele é redigido de uma forma onde tem perguntas e respostas, onde tem um tipo de interatividade para despertar a curiosidade na criança, logicamente que no adulto também, para que ele possa esperar as respostas ao longo da noite. É formado, a Haggadah inteira é formada em 4 módulos, na verdade, 2 módulos básicos, que é, primeiro de tudo, contar a história da saída do Egito e a dificuldade que o povo passou, o aperto que ele passou desde a época do sogro Lavan, lá na Síria, até o Egito com o faraó, e depois a etapa final do que é a etapa que é da salvação, onde tem a parte de louvores. Então, é uma coisa que começa de forma com as dificuldades e termina de forma com as salvações, a parte milagrosa, as coisas boas, né? Inclusive, até muitos costumam dizer que a Haggadah de Pessah nos ensina uma regra muito interessante. Normalmente a gente escuta as pessoas, às vezes, falar assim: eu tenho 2 notícias para te dar, uma ruim e outra boa. Qual que você quer primeiro? Então, os nossos sábios falam primeiro a notícia ruim e depois a notícia boa, porque assim é a Haggadah de Pessah. Primeiro tem as coisas ruins, o Lavan querendo matar os descendentes de Jacó, o faraó querendo matar os filhos de Israel, ou seja, primeiro tem um lado duro, difícil, os desafios. E depois vem a salvação e os milagres e as coisas boas. Então, os nossos sábios falam que é sempre assim, quando te perguntam o que você quer vir primeiro, as boas notícias ou as más notícias, primeiro as más notícias e termina com as boas. Até porque essa é a ideia de que a gente, quando termina com as boas notícias, ou a gente termina a noite do Seder com o Halel, com os louvores, a gente sai com o gostinho bom na boca. A gente termina a noite e vai para casa com o gosto bom. O que é o amargo fica no início da noite e o doce fica no final da noite. A ideia de que esse é o afikoman, né? O final da noite, a parte boa fica para o final. Então aqui tem um lado também até interessante filosófico de que a gente costuma fazer uma regra. O início é a parte dura e no final a parte mais agradável, a parte difícil do sofrimento que o povo sofreu e depois a parte agradável. No período da preparação, então, como a gente falou, além da questão da véspera em si, de limpar o hametz, de queimar o hametz, de procurar fazer uma venda de todos os utensílios que sobraram, que são hametz, todo o material de comida que não dá para limpar, a gente estoca ele, guarda em algum armário, em algum lugar, e ele é vendido. Isso tudo tem esse tipo de preparo prático. Nas vésperas de agora, por exemplo, 2 semanas antes, existe um costume muito antigo de quem tiver a possibilidade de preparar a própria matzá. Fazer a própria matzá. A matzá, normalmente as pessoas vão lá e compram, mas existe um costume de pessoas irem fazer a sua própria matzá à mão. É, Existem algumas comunidades que se organizam para isso. Antigamente era mais comum, hoje em dia que é tudo muito industrializado, a gente vai lá e compra e está prático, mas nas comunidades antigas da Europa era comum e ainda hoje aqui em Israel existe também, nesse período agora, a gente começando a partir de amanhã o mês de Nissan, já tem grupos que se organizam e eles compram as farinhas e vão preparar essa matzá à mão e ter essa matzá feita por eles mesmos para a noite do Seder. Tem também aqui um lado educativo do processo e outro lado também, uma vez que está escrito na Torá de que essa mitzvah é uma mitzvah que a gente tem que ser feita guardada no sentido de que eu tenho que cuidar desse processo todo para não deixar fermentar, ela tem que estar sendo vistoriada todo o processo. Então, daí surgiu o que a gente chama em hebraico matzá shmurá, matzá guardada, matzá preservada, matzá que foi
olhada, cuidada desde o processo que ela foi feita e não simplesmente eu receber ela pronta já na caixa, na loja e vou lá e compro. Mas uma matzá que eu estou cuidando dela desde o processo inicial. Tem alguns que são mais rígidos e vão cuidar do processo desde o corte da colheita do trigo, desde a preparação da farinha, e vão estocar essa farinha, e já ela é guardada e falada, esse é o lote específico para fazer a minha matzá, né? Ou seja, não a minha, mas de um volume de pessoas, então já compram, então tem todo um processo de acompanhar isso junto. Nesse período que a gente costuma dizer de preparativos, é, entre Purim e Pessah, né, quer dizer, 2 semanas atrás para as próximas 2 semanas, as pessoas já começam nessa busca de preparativos, não só de comprar a matzá ou fazer a matzá, comprar o vinho, mas também buscar os alimentos adequados, uma vez que a gente não come nada de massa, de farinha de fermentada, nem de trigo, nem de cevada, nada disso. Então, as pessoas buscam alternativas. Existe farinha de batata, existe hoje pão de batata, existe macarrão feito com farinha de batata, existe uma série de outras alternativas no mercado e as lojas normalmente específicas para alimentos kosher, né, ou kasher, eles vão nesse período começar a fornecer os alimentos específicos para Pessah. Então aí tem uma série de alimentos. Hoje em dia, com a tecnologia e com a facilidade hoje industrial, a gente tem praticamente tudo. O pão de batata, tudo isso hoje pode se encontrar. Então as pessoas se planejam, se organizam. Isso faz parte também dos preparativos para que a gente possa ter a semana de Pessah nada faltando, uma vez que o dia do Yom Tov, o dia da festa, um dos mandamentos é que a gente tem que ter bom alimento, igual no Shabat. A gente costuma dizer que o Shabat a gente tem que ter um alimento mais caprichado que durante a semana, é um dia de festa. No dia de Yom Tov é igual. A gente precisa ter um alimento diferenciado durante a semana. Ou seja, durante a semana tem um feijão com arroz básico, no dia do Shabat vai ter algum capricho a mais, vai ter uma comida a mais, um, um, um alimento melhor, uma bebida melhor, ou seja, se investe para que o alimento de Yom Tov seja um alimento mais caprichado, assim como no Shabat. Então, essas são algumas das coisas que a gente tem que ter o cuidado de se preparar antes. É, da mesma forma, também existem alguns costumes diferentes entre judeus oriundos da Europa e judeus oriundos da África e do Oriente, Ásia em geral, com relação aos decretos que foram passados ao longo de séculos. A gente fala que a proibição bíblica é das espécies trigo, cevada, espelta, malte, etc., aquelas 5 tipos de farinhas, mas os judeus que são oriundos da Europa eles incrementaram nos seus decretos por motivos ao longo de tempo de estocarem comida, coisas misturadas. Então, por exemplo, o arroz, os judeus de origem askenazi não vão comer arroz, não vão comer leguminosas. Leguminosas são lentilha, ervilha, feijão, tipos de alimentos que eram estocados junto com os grãos. Então, dessa forma, eles tinham risco de as coisas se misturarem, então decretaram no mundo dos judeus europeus, em especial, chamado Ashkenazim, esses judeus não comem nada desses tipos de leguminosas, então não vão comer nenhum desses tipos de grãos, amendoim, feijão, grão de bico, nada disso. Os judeus que vêm de origem oriental, da África, da Ásia, do Iraque, da Pérsia, do Iêmen, judeus de outras origens que não são da Europa, esses decretos não diz respeito à tradição deles alimentar, então é bem comum ver uma comunidade judaica sírio-libanesa, turca, egípcia, iraniana ou iraquiana, comendo feijão com arroz, hummus, sem nenhum problema, lentilha, essas coisas, amendoim, tudo isso daí é permitido para os judeus que são de origem sefaradita. Então, é muito curioso, porque às vezes um judeu europeu vai achar aquilo uma coisa que é uma transgressão, não pode comer nada disso, mas
não tem nenhuma proibição halárrica, inclusive pode ter em casa, o judeu ashkenazi, ele pode ter em casa feijão com arroz, ele não precisa comer, não tem permissão de comer, mas ele pode ter em casa, pode ter até na própria geladeira, não é hametz, ele não precisa vender esse hametz, nem queimar, porque não é hametz. Feijão com arroz não está na definição de hametz, está na definição em hebraico que nós chamamos de kitniot, são leguminosas, são coisas que não é permitido para o mundo ashkenazi, pelo menos por enquanto. Talvez quando vier o Eliyahu Hanavi as coisas mudem, mas essa é parte da tradição que a gente tem. Então, essa preocupação que a gente tem com os alimentos. Sobre o costume que tem de preparação dos utensílios para Pessah, é muito importante que as pessoas tenham, de preferência, utensílios bonitos para a noite do Seder, se preocupar que cada um dos participantes, homens, mulheres e até crianças, tenham também o seu copo, a sua taça, para tomar seus 4 copos. De novo, não obrigatoriamente precisa ser vinho, pode ser suco de uva. Tem pessoas que às vezes não conseguem tomar 4 copos de vinho, então pode ser mesclado com suco de uva. Em especial, pessoas que acham que não vão ter capacidade de aguentar até o final da noite do Seder, então ele não tem a obrigação dos 4 copos de vinho, pode ser suco de uva. Mas cada um da mesa, cada um, homem, mulher, criança, adultos, todos têm que ter a sua própria taça, tanto para, durante o ritual, tem parte de brindes que são feitos, que levantamos a taça, todo mundo e bebemos recostados do lado esquerdo, vamos falar sobre isso também. Ou seja, o cuidado que nessa noite tem que ter com os seus utensílios, cada um tem que ter a sua taça. Normalmente, cada chefe de família tem também uma keará. Keará é uma bandeja onde vai ter os utensílios do ritual, que é o maror, a matzá, vai ter a raiz forte, vai ter a batata, vai ter o haroset, todos os instrumentos que a gente vai falar disso no dia que falar do preparativo da Haggadah, ou seja, eu chamo até de como se fosse uma grande máquina do tempo, viagem no túnel do tempo, essa bandeja que você olha na bandeja e você lembra de coisas do passado de 3.300 anos, a oferenda pascal, que a gente usa de forma simbólica, alusiva a algum tipo de alimento, pode ser um pescoço de galinha, pode ser uma asinha, tem costumes diferentes entre Ashkenazim e Sefaradim, mas um alimento que é queimado, com a ideia de lembrar a oferenda pascal que tinha, fazemos um ovo, todo esse alimento colocamos numa bandeja. Normalmente, a bandeja é para que o homem que conduz a noite do Seder, mas também tem costumes de famílias que cada chefe de família, se tiver mais de uma família na mesa reunida, cada chefe de família, ou até mesmo cada um individualmente também pode ter. Também tem costumes como esses, de que cada pessoa vai ter no seu pratinho uma pequena bandeja que signifique com cada um desses alimentos que a gente vai fazer durante a noite do Seder, uma alusão a cada uma dessas partes. Então, isso também é importante de se preparar. Uma coisa curiosa que tem, quando a gente fala sobre o Hametz, antes de acabar, antes de começar a festa, né, quando acaba o tempo, existe um tempo que a gente pode manter o Hametz em casa. Até amanhã, se a noite do Pessah vai começar, vai ser, se não me engano, esse ano, acho que é domingo de noite, não me lembro, então, na noite do Seder, então até a parte da manhã, até o período das 10 horas da manhã, a gente ainda pode ter o Hametz em casa, e depois a gente vai queimar. Então tem um ritual bem curioso, que é a queima do Hametz, onde as pessoas se reúnem, todas as famílias, e vão queimar junto o Hametz. Todo o simbolismo aqui que a gente falou antes, de que o Hametz é o Yetzer Hará, é o mau instinto, é a arrogância, o orgulho. Então as pessoas se juntam e todo mundo ficam felizes da vida que estão queimando essas energias negativas. A gente tem na tradição uma coisa muito curiosa. Temos alguns momentos na nossa história do ciclo das festas judaicas, coisas que a gente tem, que a gente guarda. Por exemplo,
6 meses atrás, tivemos a festa de Sukkot. Eh, e a gente, em Sukkot, usou as 4 espécies, o etrog, o lulav, são as espécies que a gente usa para espécies vegetais, o hadass, o aravá, que a gente faz uma bênção durante os dias de Sukkot. Quando acaba a festa de Sukkot, dizem os nossos sábios que uma coisa que foi usada para a santificação dos dias, aqueles 7 dias de Sukkot, que a gente está fazendo uma brachá, está fazendo um ritual sagrado, então esse instrumento agora, essa palma de tamareira, essa chorão, mirta, essas vegetações, elas não devem ser jogadas no lixo. Elas estavam agora durante contigo a semana inteira dentro de uma ação envolvida com alguma coisa de santidade. Então, jogar isso no lixo é um desrespeito. O que a gente faz? A gente costuma guardar isso por 6 meses, ele vai ressecar, vai ficar bem seco, e a gente vai usar ele como material para fazer a fogueira do que vai queimar o hametz, ou seja, vai ser material de combustão para queimar o hametz. A gente coloca lá madeira, coloca uma lenha, coloca o que for, né, papel, cada um coloca o que quiser para sua lenhazinha, para fazer botar fogo, e inclui também o lulav, com hadass, com araval, o que sobrou disso tudo ressecado, a gente coloca como material para queima. Ou seja, isso daqui, o que os nossos sábios querem nos mostrar? Que alguma coisa que a gente utilizou com o intuito de santidade, aquilo não perde o seu valor. Mesmo que envelheceu, mesmo que apodreceu, aquilo continua sagrado. Essa é uma ideia de que nós, seres humanos, temos que aprender com relação às pessoas que são mais velhas, por exemplo, ou mais sábias, que se dedicaram ao estudo, eram professores, eram pessoas que nos ensinaram muitas coisas, e de repente as pessoas envelhecem, as pessoas perdem a memória, as pessoas ficam às vezes não muito habilitadas para ensinar. Então, pessoas meio que já, podemos dizer assim, aposentadas da vida. E nem por isso a gente vai desrespeitar essas pessoas. Eles carregaram a vida inteira santidade, carregaram a vida inteira ações boas. Então, aqui vem um ensinamento de que a gente preserva a santidade disso, mesmo na sua idade velha, mesmo quando já não é útil, não está sendo útil na sociedade, a pessoa está lá envelhecida, não está mais produzindo o que ele produzia na sua juventude, a gente mantém um respeito pela sua santidade que ele tinha. Então, aqui é um exemplo, temos em 2 momentos da história esse modelo de exemplo de como a gente deve respeitar e valorizar as coisas que, mesmo que agora não estão mais em prática, não estão mais em uso, mas elas foram usadas para alguma ação de consagração, de algum momento específico de consagração, aquilo não perde mais a sua santidade, aquilo continua santo com ele o tempo todo. Então, essa é uma das coisas curiosas, específicas que a gente tem na queima do Hametz. Outra curiosidade que a gente também tem em especial, como a gente falou, é se preocupar que durante essa noite do Pêssar, eu falo a noite do Pêssar porque a festa de Pêssar são, em Israel, 7 dias, na diáspora, 8 dias, mas o grande ritual se dá na primeira noite. Lá, no caso da diáspora, são 2 noites, na primeira e na segunda noite, onde o grande ato, ou o grande ritual, é esse processo de a gente, nessa noite, fazer uma viagem no tempo a, a nos colocar como se estivéssemos saindo do Egito. Ou seja, uma viagem no tempo, literalmente. Por isso, toda essa bandeja que a gente coloca na mesa, com todos os instrumentos, com todos os alimentos específicos que nos vão relatar ou nos levar para uma viagem ao passado. Então, junto com isso, a preocupação de que a gente tenha a Haggadah para cada uma das pessoas. Muitas vezes as pessoas chegam para uma noite como essas e às vezes estão perdidos. Então, é importante que o organizador da noite, a família que estiver convidando, que tenha a preocupação de que todos na mesa tenham o seu livro para acompanhar, porque, de novo, é uma noite intensa de relatos históricos, não é uma coisinha que se relata em 15 minutos, é um livro inteiro que se é lido nessa noite, cantado. Então, é importante que tenha no idioma que a pessoa entende,
em português, que a pessoa possa ter, ou seja, se preocupar e planejar já de antes, né, da festa, para não chegar na última hora e falar que não tem um livro para acompanhar à noite. É muito importante que isso é uma das principais mitzvot. Temos, como a gente falou, 5 mandamentos nessa noite específica, e o relato, o contar a história é tão importante quanto comer a matzá, quanto tomar o copo de vinho, quanto comer o maror, ou fazer os louvores. Ou seja, é importante que tenhamos em mãos um livro no idioma, na linguagem que a gente possa entender, que a gente possa repetir, junto com quem está comandando a mesa. Na verdade, existe uma tradição de ter um comandante à mesa, um chefe de mesa que vai comandar todo o cerimonial, todo o ritual. Logicamente que em várias famílias podem ter aqui diversos costumes de compartilhar, dividir. Alguns leem todos em voz alta juntos, outros dividem, cada um lê um trecho específico, cada um traz uma ilustração a mais sobre cada um dos trechos que está lendo, ou seja, essa interatividade é muito importante. A gente tem um outro costume, deixa eu passar só aqui, página. Ok. A gente tem aqui um outro costume que é próprio da véspera, que é uma coisa mais ligada ao ritual específico da festa, que é o jejum dos primogênitos. A gente lembra que na saída do Egito, os judeus tiveram, antes de sair do Egito, 10 pragas, sendo que a última praga é a morte dos primogênitos, e os primogênitos judeus se salvaram. Então, os nossos sábios colocam aqui uma forma dos primogênitos estarem em gratidão, preservando um momento de que eles têm uma gratidão a mais do que todo o povo judeu. Todo o povo judeu foi salvo, mas os primogênitos foram salvos, podemos dizer assim, 2 vezes. Foram salvos da morte dos primogênitos e também salvos do Egito. Então, existe um ritual de jejum na véspera do Pêssar, ou seja, durante a manhã, desde o nascer do sol até a noite do jantar do Pêssar, os primogênitos costumam fazer um jejum. Alguns acabam fazendo participando de algum tipo de festividade nessa manhã, e assim ele está dispensado do jejum. O que significa uma festividade? Pode ser, por exemplo, um Brit Milá, pode ser, por exemplo, terminar de um ciclo de leitura de um trecho bíblico ou talmúdico, normalmente, e aí termina um ciclo de estudo talmúdico, e aí as pessoas fazem disso uma refeição festiva. Se um primogênito participa de uma refeição festiva, ele está dispensado do jejum, ele está junto com a festa, então ele vai comer. É importante isso fazer, até porque para não deixar com que a pessoa fique jejuando até tarde, porque a noite começa apenas com o copo do vinho e tem toda uma leitura de trecho da Agadá até chegar o alimento. Já passou mais da metade da leitura do livro, ou seja, a pessoa vai estar lá passando uma fome, entrando noite adentro, então não é saudável. Então é bom que participe de algum tipo de evento desses que a comunidade organiza, de término de um estudo talmúdico, e assim fazem uma refeição festiva, e ele não precisa entrar no ciclo do jejum. Quem não faz isso, então vai jejuar, é bem comum. Para terminar aqui, algumas coisas que a gente já falou, a busca do Hametz, que tem que ser feita, ou seja, vamos repetir isso também quando a gente falar sobre a Haggadah e o Seder em si, a busca do Hametz, de novo, todo o assunto de envolver as crianças que estão participando, a venda do Hametz, como a gente comentou, tem que ser feita com alguma pessoa, normalmente líder comunitário, algum rabino, que vai estar organizando isso. A queima do Hametz, tudo isso, e tem trechos no ritual que na Haggadah de Pessah também tem lá para ser falado. Toda a ideia de que a gente vai estar exterminando, do ponto de vista físico, o resto de pão que tem, mas a gente coloca na nossa mente que estamos falando não é somente do pão físico, mas terminar esse ciclo de arrogância, de orgulho, de todo tipo de coisa que instintos negativos
que eu quero, nesse momento que eu estou entrando num ritual, me preparando para a noite do Pêssar, para essa noite especial, eu vou entrar de forma como a matzá, de forma humilde, de forma simples. Ou seja, essa é a ideia principal que a gente tem. E a preparação do Seder em si, do estudo de cada trecho, a gente vai... eu vou mandar para vocês, acho que um link de algumas coisas curiosas, de os que chamam os midrashim, os relatos, os contos, e vou contar para vocês na próxima aula um pouco mais de cada uma desses preparativos para a Haggadah, para a gente nos se sentir mais à vontade quando chegar a noite do Pêssar, por mais que todos aqui acredito que já fizeram vários outros noites de Seder ao longo dos anos da vida, mas é sempre bom a gente estar renovando e estudando, uma vez que é uma festa que temos a importância de passar para as próximas gerações, e sempre que a gente tem uma novidade, alguma ideia que possa enriquecer a nova geração, a gente tem que trazer, e isso é o segredo, praticamente, da noite do Pêssar ser a festa talvez mais importante da memória coletiva judaica. Já foi feito até um tipo de enquete entre os judeus do mundo, qual é a festa que ele mais prefere, muitos vão falar que é o Pêssar. E não só pelo trabalho que é, pelo investimento que é de tempo, de preparativo, de limpeza, de arrumação, de tudo isso, mas porque ela tem um significado de ser o nosso nascimento como povo, como uma nação. Então, isso acaba se tornando o nosso DNA. Então, é importante a gente investir para cada ano, quando começar a festa de Pêssar, não chegar cansado, não chegar sem preparo nenhum, e sim procurar ler um pouco antes, procurar conhecer um pouco da história antes, para que a gente possa, a cada ano que a gente passa, trazer uma nova reflexão, um novo ensinamento, uma nova mensagem para a próxima geração. Ok? Perguntas, se vocês tiverem, fiquem à vontade aqui ou mandar pelo WhatsApp. Podem também perguntar. E a gente vai ter mais uma outra aula semana que vem com a continuação dos preparativos de Pêssar, um pouco mais da parte do ritual da noite em si, com a Haggadah de Pêssar. Ok? Se alguém tem alguma pergunta, esse é o momento. Podem fazer aqui, senão também podem, na escrita, mandar no WhatsApp. Ok? Espero em breve pedir lá para o escritório para colocarem as duas aulas, a de hoje e a da semana passada, no YouTube, para quem não teve a oportunidade de assistir ou quem quiser assistir novamente, vai ficar gravado no YouTube. Tá bom? Boa noite para todos aí, um bom domingo para vocês. Como a gente fala, Chodesh Tov, vamos ter um início de mês bom amanhã, e seja um mês da redenção para todos nós. Boa noite para todos. Abraços.